diretamente a primeira pergunta. Relacionando diretamente o afastamento da diástase e exercícios de recuperação abdominal, qual a correlação e as melhores estratégias para regularizar todo o afastamento? Vou fazer aqui uma breve introdução, então a gente já está entrando aqui uma questão relacionada ao pós-parto, né? Então, o que é a diástase? Então, para quem está assistindo aqui agora, que não sabe o que é, então a gente tem aqui a nossa parede abdominal, tá? E aqui a gente tem os músculos do reto abdominal. O que acontece na gestação? Minha cabeça vai ser o útero, tá, gente? Então, o útero vai crescendo, crescendo, crescendo e essa musculatura vai se afastando. Já precisa dar espaço, a musculatura precisa dar espaço para o músculo crescer. E aí ela fica com uma distância ali, que é a linha alba, a distância entre os retos abdominais. Essa é a chamada diástase fisiológica. Ela vai acontecer, porque o útero precisa crescer, né? Então o músculo ele precisa dar espaço para esse crescimento. O que acontece no pós-parto? No pós-parto, depois que o bebê nasce, nem sempre, né, essa musculatura ela volta imediatamente para a posição original. Por quê? Porque na gestação é como se a gente começasse a pegar um elástico, né, um músculo, e estirar, 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 estirar. Então, ele não volta imediatamente. A gente tem um tempo de recuperação. Então, além desse afastamento e desse estiramento da musculatura, quando a gente pega um elástico e a gente estira ele por muito tempo, ele perde o quê? A sua capacidade de tensão, de elasticidade. É o que acontece com o músculo. Então, no pós-parto, a ideia principal é diferente do que muita gente pensa. Muita gente fala, como é que eu faço para diminuir esse afastamento, né? Para juntar os músculos novamente. O nosso principal objetivo é recuperar a elasticidade, a contratilidade, a função dessa musculatura, né? É o nosso pensamento, recuperar a função. Isso é o mais importante. Muitas mulheres recuperam a função e continuam com afastamento de 3 centímetros ou mais. Eu conheço muitas mulheres, professoras de educação física, algumas alunas minhas que recuperam a função, mas que não, o músculo ele não volta, né, ali àquela distância que era antes. E está tudo bem, porque mais importante que essa distância é a função. Então, o que fazer no pós-parto? Número 1, você precisa fazer uma avaliação dessa musculatura. O quanto a gestação impactou. Porque não é só a diástase, né? O nosso corpo, ele é interligado. São cadeias musculares, então a gente não pode dissociar. E toda essa alteração na região abdominal, ela tem um impacto muito grande também no que a gente chama de MEP, que são as musculaturas do assoalho pélvico. O que é a musculatura do assoalho pélvico? Pensa que a minha cabeça é a barriga da gestante e aqui a gente tem o final, onde a gente tem a vagina e o ânus, tá? Então aqui a gente tem uma musculatura que sustenta o feto e todos os nossos órgãos, como se fosse uma rede. Essa musculatura ela fica cansada, perde elasticidade também. E junto, né, com essa disfunção de abdômen, ou seja, toda a região do core, né, abdômen, paravertebrais, musculatura do assoalho pélvico e glúteo, toda essa musculatura ela sofre alteração e precisa de uma avaliação antes de reabilitar. Por quê? Porque todo esse aumento de pressão intraabdominal, de pressão interna, precisa ser reduzido. E está aí a questão do abdominal. Na verdade, eu estou falando da flexão do tronco, principalmente, né? Aquele abdominal tradicional, flexão do tronco. A gente faz outros trabalhos, como exercício respiratório, exercícios de baixa pressão, trabalho de mobilidade, né? Até que a gente chegue em exercícios que aumentem a pressão intraabdominal, que não é proibido, desde que a mulher já consiga manter esses mecanismos, né, de continência. Qual é a questão do pós-parto? Primeiro é paciência. Então, quem não me conhece, meu bebê tem 10 meses, eu estou vivenciando esse período. E eu entendo
perfeitamente a ansiedade e a pressa. Até hoje, me angustia algumas alterações que eu tive e que ainda não voltou a ser como antes. Leva um tempo, até um ano pós-parto, você ainda tem alterações que ocorreram durante a gestação. Então, é um período de ter paciência. Reeducação alimentar, sempre que possível, vai ajudar muito, principalmente na nutrição também, né, desse tecido, dessa fáscia. Água, né? Bebam muita água para ajudar na hidratação da fáscia. Exercícios. Busquem uma orientação profissional. Não pode sair por aí, eu vou correr logo, eu vou fazer um monte de abdominal. Por quê? Porque a gente fica ainda com edema, né? Com um inchaço. As mamães que tiveram o parto cesárea têm a cicatriz. Eu tive que fazer cesariana. Eu ainda tenho um inchaço, um edema da minha cicatriz. Então, uma dica assim, de verdade, tentem procurar orientação profissional. Às vezes não é tão acessível, né? Mas conversa com o seu obstetra, com o seu ginecologista, porque o mercado de promessas do pós-parto, da maternidade, ele é assim, ele vem como uma avalanche e pega as mães numa fase muito delicada e sensível. Então, às vezes, a pessoa ela começa a gastar muito dinheiro, a tentar muita coisa que às vezes vai até piorar o estado. Então, procurem um profissional de confiança. Esse é o meu conselho.